Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no terceiro dia, houve núpcias em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado às núpcias, como também os seus discípulos. Como faltasse vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe respondeu: que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Havia lá 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus. Elas continham, cada uma, 2 ou 3 medidas. Jesus disse a eles: enchei de água estas talhas. E eles as encheram até a borda. Jesus lhe disse: agora tirai um pouco e levai ao mordomo. Eles a levaram e ele provou a água convertida em vinho. Ele não sabia de onde aquilo vinha, ao contrário dos que serviam e que tiraram a água. Por isso, ele se dirigiu ao recém-casado e lhe disse: todo mundo oferece primeiro o bom vinho, e quando os convivas já estão alegres, faz servir o menos bom. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Tal foi em Caná da Galileia o início dos sinais de Jesus. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode beijar a palavra de Deus, trazê-la ao seu coração. Vamos nos sentando e cantando. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Todos nós, virgem que sabe ouvir, virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou, crendo geraste quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Vamos mais uma vez, virgem que sabe ouvir, virgem que sabe ouvir, virgem que o que o Senhor te diz, o que o Senhor te diz, o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou, ó Maria, tu és feliz. Tal foi em Caná da Galileia o início dos sinais, o início dos milagres de Jesus. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu sempre me pergunto por que é que Jesus quis realizar o seu primeiro milagre, ou melhor, por que é que o Pai dispôs que Jesus realizasse o seu primeiro milagre numa festa de casamento? E ao mesmo tempo, por que é que o Pai quis que fosse Nossa Senhora quem interviesse para que este milagre acontecesse? E para mim a resposta é essa: o campo onde mais Deus quer operar milagres é no campo dos casamentos. O campo onde mais é necessário milagres é no campo dos casamentos. E assim como o Pai dispôs que ela, Maria, fosse a intercessora, fosse a mediadora, foi ela que mediou aquela situação. Aqui no Evangelho aparece apenas descrito sobriamente, mas você pode imaginar, inclusive como eram as festas daquele tempo. Você sabe que também é nos nossos tempos uma festa de casamento, é aquele burburinho de gente que vai e que vem, especialmente as senhoras que estão cuidando da festa.
Elas vão indo de um lugar para o outro muito rapidamente para resolver todas as coisas, para que nada falte. Então, quando Maria estava vendo aquela situação, tinha faltado vinho, começou a faltar e depois acabou mesmo. Como ela ia de um canto para o outro, de um lugar para o outro, de pessoa para outra, indo de Jesus para os criados, dos criados para o local onde ficava o vinho, e assim para frente. Ela se preocupou com aquela situação, ela interveio concretamente, até que o milagre acontecesse. Deixa eu dizer, aliás, deixa antes de dizer isso, que eu vou dizer, me ajuda a não esquecer. Algo que eu tenho contado, contei ontem, na beleza daquela noite de oração. Família que reza unida, permanece unida. E que é muito importante nós sabermos. Por isso que eu tenho repetido. Na última vez que eu tive a graça de ir a Fátima, porque no mês de novembro, até o Ricardo foi quem foi junto comigo, ele ouviu isso à mesa. Nós fomos para pregar o Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica em Fátima. A Renovação Carismática em Portugal nasceu em Fátima, de um grupo de oração ali em Fátima, lá no lugar das aparições de Nossa Senhora. E estava comemorando o seu 24º ano, portanto entrando nos 25 anos. Nós tivemos a graça de ir pregar lá nesse congresso. Quando terminou tudo, estando à mesa da nossa casa, você sabe que lá a Canção Nova, graças a Deus, tem uma casa, também na Diocese de Leiria, Fátima, nós estamos lá. Havia um franciscano, e ele estava contando o que ele ouviu da boca do próprio padre Capuchinho, portanto da mesma fraternidade franciscana, o que ele ouviu, porque esse padre Capuchinho é o que atende dentro do Carmelo, onde está como se chama a vidente? Lúcia. Onde está Lúcia, já com 91 anos, porque Fátima já completou 80 anos de aparições. Lúcia tem 91 anos, está lá nesse Carmelo, e este Frei Capuchinho é que atende lá, atende as confissões, faz orientação, é o diretor espiritual dentro do Carmelo. Foi ele quem contou, e esse padre franciscano nos contou que a madre desse Carmelo muitas vezes ia ao quarto de Lúcia, pelo fato dela ser tão velhinha, para ver se ela não estava necessitando de alguma coisa, se ela estava bem. E a própria madre contava que muitas vezes ela chegou e viu a Lúcia totalmente absorta em oração. Bom, se ela estava absorta em oração assim, ela estava muito bem, ela fechava a porta, nem se deixava ver e ia embora, estava tudo bem. Mas ela estranhava porque muitas vezes, pelos corredores do Carmelo, nos jardins do Carmelo, ela encontrava a Lúcia do mesmo jeito, parada ali, como que olhando por um ponto, e percebia a madre, ela está em oração. Todo mundo respeitava, mas ela ficava também com uma dúvida: será que a Lúcia está realmente rezando? Ou coitadinha, ela já está tão idosa que já está tendo algum probleminha, a idade é tão avançada. Mas ela preferia pensar que, graças a Deus, a Lúcia estava muito bem, estava ali rezando. Até que um dia, ela precisava dar um recado para a irmã Lúcia, procurou, e vai encontrá-la justamente lá num dos corredores do Carmelo. E a Lúcia está na mesma atitude. Ela rodeia, até que ele diz: olha, irmã Lúcia, me perdoe. Ela mexeu com ela assim, pelo braço. Me perdoe eu tirar a senhora da oração, mas eu preciso lhe dar esse recado. E foi dando logo o recado. E quando terminou o recado, ela novamente disse: me perdoe por tirá-la da oração. E a Lúcia disse: não, madre, não tem nada que pedir perdão. Eu também não estava em oração. Mas como, Lúcia, você não estava em oração? O que estava fazendo? E a Lúcia muito espontaneamente apontou uma cadeira ali pertinho e disse: mas a senhora não viu aí na cadeira? Daí que a Lúcia caiu em si e disse: olha, madre, desculpe. É que era Nossa Senhora que estava sentadinha aí,
nessa cadeira, conversando comigo. A madre olhou com os olhos espantados e disse: Lúcia. Ela disse: sim, madre. Era Nossa Senhora que estava sentada aí, conversando comigo. E vendo o espanto da madre, ela continuou logo explicando: mas madre, não estranhe não, porque é sempre assim. Ela anda aqui pelo nosso Carmelo, ela anda pelos nossos corredores, ela anda pelos nossos jardins. Até ela contou com muita graça que muitas vezes Nossa Senhora estava ali, a encontrava, ficavam conversando, e as irmãs estavam transitando por ali, e vinham justamente na direção das duas. Então, se pelo fato da irmã não estar vendo nada, né, Nossa Senhora se afastava um pouquinho, porque se Nossa Senhora não se afastasse, explicou a Lúcia, a irmãzinha que vinha vindo trombava com Nossa Senhora. Então Nossa Senhora tirava o corpo, sorria como dizendo: ela não está me vendo, né? A irmãzinha passava no meio das duas, as duas sorriam e continuavam a conversar como duas boas amigas conversam. A madre também sorriu, mas aquele sorriso espantado, e disse: mas Lúcia, você nunca nos contou isso. Mas madre, eu nem sabia que eu precisava contar. E a madre disse: então é isso que eu via no seu quarto. Todas as vezes que eu chegava para ver se você estava bem, você estava lá em oração, e eu até fechava a porta porque eu via que você estava bem. Era isso que estava acontecendo? Olha, madre, não sei se era isso, porque eu nunca vi a senhora assim entrando e saindo sem que eu percebesse. Mas que também ela vai muitas vezes ao meu quarto, vai. Ela vem, ela entra. Às vezes sou eu que convido para sentar-se, às vezes ela mesma vai sentando até na minha cama, e ficamos as duas ali conversando. Mas não estranhe, madre, disse a Lúcia, não estranhe não, porque a única coisa que a senhora e as irmãs não conseguem é ver. As senhoras não veem, é a única coisa, mas que ela está presente, ela está. Ela anda, ela transita aqui pelo nosso Carmelo. Ela toma conta das coisas, ela vai de um lugar para o outro, ela vai da cozinha para o refeitório, da cozinha do refeitório para o jardim, para a cela de uma de nós. Eu vejo que ela não entra só na minha cela, porque lá eu posso vê-la, mas ela entra também nas outras celas, na sua cela também, madre. Cela é aquele quartinho onde ficam as carmelitas, é tão pequenininho, tão pobrezinho, que elas chamam de cela, é um lugar reservado para aquela irmã. Ela entra nas celas das irmãs, na sua também. E ela terminou: a única coisa que vocês todas não conseguem fazer é ver, mas que ela está. Acho que você já entendeu tudo aquilo que eu queria falar e não esqueci o que eu queria falar. É preciso que Nossa Senhora transite na sua casa desse jeito. E se as coisas vão mal, tenha certeza que ela transita, ela precisa transitar, ela quer transitar, só se você impedir, só se vocês em casa impedirem. Ela quer transitar, e muito apressada, como ela fez naquela festa de casamento, indo de um lugar para o outro, indo de uma pessoa para outra. Saiba que ela vai de você para a pessoa com quem você se casou. Ela vai de vocês pais para este filho, para aquela filha. Sim, Nossa Senhora vai do filho, da filha, para o pai, para a mãe, para o irmão. Então, gente, se é assim, a melhor coisa é dar livre trânsito mesmo a Nossa Senhora nas nossas casas. Inclusive, ela não está lá para repreender, para chamar atenção, para dar bronca na gente, porque até a nossa mãe dava muita bronca, e muito peteleco, e muito puxão de orelha, e umas palmadas. Mas ela não está para isso. Pelo contrário, ela está como nas bodas de Caná, para resolver, desculpe a expressão, os galhos que nós mesmos criamos. Porque muitos galhos que acontecem em casa, nós somos os causadores. Nós somos muito fáceis de jogar a culpa nos outros. E a mulher que joga a culpa no marido, e o marido que joga a culpa na mulher. Troquei as bolas, né? Então é o marido que joga a culpa na mulher, e a mulher que joga a culpa no seu marido. É filho e é filha que joga a culpa um no outro, e que joga também a culpa no pai e na mãe, que até tem bronca, tem revolta com o pai e com a mãe. É pai e é mãe que joga a culpa no filho, até mesmo porque o filho e a filha pisou na bola, e qual é o filho que não pisa? Mas também qual é o pai, qual é a mãe que não pisa na bola?
Nós vivemos jogando a culpa uns nos outros, mas Nossa Senhora não está aí para isso, não. Ela não está para jogar culpa, pelo contrário, vendo que nós erramos, vendo que nós somos culpados, vendo que nós confundimos todas as coisas e atrapalhamos tudo, ela está aí correndo de um para o outro para resolver a questão, para trazer a solução, seja ela qual for. Lá nas bodas de Caná era a situação de falta de vinho, e na sua casa qual é a situação? Mas deixa-me dizer, quando os problemas chegam, e quando os problemas pegam a gente, quando os problemas começam a separar o casal, quando os problemas começam a separar pais e filhos, quando existe tensão entre marido e mulher, quando existe tensão entre pais e filhos, pior ainda quando existe briga, quando existe rixa, quando existe desaforo, xingo, grito, palavrão, quando existe guerra fria dentro de casa, quando existe como que separação, barreira entre as pessoas, especialmente entre marido e mulher dentro de casa, é especialmente nesta hora, que deixa eu dizer, com o coração de mãe aflito, ela vai correndo de um para o outro, para resolver a situação. Por isso, gente, eu não estou fazendo poesia, estou trazendo, graças a Deus, uma realidade, para termos muito concretos, porque em geral nós pegamos essas realidades espirituais de maneira muito espiritual, quer dizer, muito aérea, mas não é. Assim como a Lúcia tem a graça de ver Nossa Senhora transitando no Carmelo, o que acontece naquele Carmelo, gente, não é uma exceção. A exceção é o fato da Lúcia poder ver. Esta é a única exceção, todo o restante é a regra. Nossa Senhora transita na sua casa. Se ela transita, a melhor coisa que temos que fazer é dar livre trânsito para ela na sua casa. Digo mais, não fique envergonhado, não se envergonhe, você homem, você mulher, você marido, você pai, você mãe, você filho também, não se envergonhe pela situação da sua casa. Ao contrário, aqueles noivos naquela hora não podiam, não só não precisavam, mas não podiam ficar envergonhados pela situação da falta de vinho, enquanto Nossa Senhora transitava de cá para lá para resolver a situação. Não, é ao contrário. Igualmente, se as coisas vão mal na sua casa, deixa eu dizer, se as coisas vão mal entre vocês, marido e mulher, é por isso justamente que vocês, sem se envergonhar em nada, precisam deixar que ela tenha livre trânsito entre vocês e na casa toda. Inclusive pelo seguinte, porque em geral, nós não sabemos nem mesmo resolver os nossos problemas. É ou não é verdade? Muitas vezes, quando marido e mulher vão querer resolver o problema entre si, só por eles, acaba estragando tudo. Dizem o que não deviam dizer, recordam, rememoram o que não deviam trazer para aquela hora, traz coisas lá de 1900 não sei quanto, do começo do casamento, e o pior, trazem as piores coisas, não trazem as alegrias do casamento, não trazem os momentos felizes que tiveram, não, trazem o lixo, igualzinho lá em Lourdes, o lixão que ficou para trás, o lixão que a gente jogou atrás da porta, o lixão que a gente levantou o tapete e colocou por debaixo do tapete, é esse que a gente vai buscar. E o pior é que muitas vezes um lixo que já se descompôs, em outras palavras, que já apodreceu, que já está cheirando mal, é esse lixão que a gente traz para aquela conversa que logo logo se transforma em discussão. Quantas e quantas vezes a gente, na hora de querer resolver por si mesmo, acaba atrapalhando tudo. Até diz, era melhor não ter conversado. Mas claro que é preciso conversar, é claro que é preciso o casal se sentar, é claro que o casal precisa resolver as questões entre si, mas veja, antes de querer resolver entre si, é preciso recorrer. E não tenha dúvida nenhuma, deixa eu recontar tudo assim. O primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento. O pai dispôs assim, porque o próprio pai já sabia que o lugar onde mais era necessário fazer milagres era nos casamentos. Segundo, o pai quis que a intercessora, que a mediadora, aquela que correu de cá para lá,
para resolver a questão entre eles foi Nossa Senhora, e por ela é que o milagre aconteceu, porque ele sabia que também é nos nossos casamentos, e é para resolver as situações entre nós, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos entre si, entre nós, que é necessário acontecer os maiores milagres, e ela precisa interceder mais. Tu diga comigo: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E esta é uma promessa de Cristo. Portanto, rogai por mim, Santa Mãe de Deus, para que eu seja digno da promessa de Cristo. Rogai pela pessoa com quem eu me casei, para que sejamos dignos desta promessa de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai pelo meu pai e pela minha mãe, para que eles e nós filhos também sejamos dignos desta promessa de Cristo. Digam os pais: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, e rogai pelos nossos filhos, para que as questões entre nós sejam resolvidas de acordo com esta promessa de Cristo. Acho que você entendeu tudo. Então diga assim: Nossa Senhora, assim como a Senhora tem livre trânsito lá no Carmelo de Lúcia, e ela pode ver, eu lhe dou a ordem, a plena permissão. A Senhora tem livre trânsito na minha casa, livre trânsito na minha casa, na nossa casa. Pode ir de cá para lá. A Senhora manda e desmanda, a Senhora mexe e remexe, mas por amor de Deus, por amor de nós, por amor de Jesus, o seu Filho, solucione os nossos problemas, resolva as nossas questões, porque nem resolver as nossas questões nós sabemos por nós mesmos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. E veja que nós não estamos fazendo coisa à toa, não. Pelo contrário, gente, nós precisamos começar hoje, nesse dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes. Nós precisamos começar uma trilha nova na nossa vida, de família, especialmente. Levanta a mão os casados, mas fica com a mão levantada. Então, você que está com a sua mão levantada agora, você que já é casado, você também que está em casa, casado, casada, nós temos que começar a partir de hoje, esse dia 11 de fevereiro, uma trilha nova na vida de casado. Você precisa começar uma trilha nova. Nem espere pelo outro, pode abaixar a mão, nem espere pelo outro. Você precisa, você está tendo a graça de ouvir esta pregação, você está tendo a graça de receber esta ação de Nossa Senhora no seu coração, para você começar toda uma trilha nova, uma trajetória nova na sua vida de casado. Queira realmente que Nossa Senhora tenha livre trânsito na sua casa, até dê a ela toda a permissão para isso. Peça, reze, para que ela, tendo livre trânsito na sua casa, ela resolva, ela traga a solução. E para isso, amarre a sua casa, amarre a sua casa, envolva a sua casa com a corda mais linda que existe, que é o Santo Rosário. Repete comigo: família que reza unida, permanece unida. Família que reza o rosário unida, permanece unida. Toda a família que reza o terço, todos juntos, permanece unido, permanece unida. É uma certeza,
É uma certeza. Se você tem o seu terço aí, pega o seu terço. Pode ser que daqui a pouco você tenha até outro terço. Eu quase que perdi esse terço aqui, né? Seria uma boa perda. Mas a pessoa que deu o maior lance deu os R$2.000, né? Mas para que eu ficasse com ele, né? Então estou rezando, estou tendo meu terço. Pode ser que já por 1000 coisas você não tenha mais o seu terço. Eu também já dei muitos dos meus terços para pessoas em certas situações necessárias. Mas é com o terço, é com o terço, é com o seu rosário que você vai cercar a sua casa, que você vai cercar a sua casa. Veja, não é apenas materialmente. Claro, é muito bom você ter um terço na beira da sua cama. É muito bom você ter um terço pendurado em algum lugar importante da sua casa, até mesmo do seu quarto. É muito importante. É muito importante você portar consigo o terço. Claro que é para você poder rezar. Mas não é só ter o terço ali, é rezar. E capriche para rezar o terço em família. Eu sei que justamente é uma enorme tentação. Veja bem, aquele que quer fazer da sua casa, da sua família, um campo de porcos, quer. Aquele que quer fazer da sua casa, da sua família, do seu casamento, um lixão, ele não quer que você reze o terço. Ele não quer que você reze o rosário em família, não quer. Porque ele sabe que na hora que você começar a rezar o terço em família, a rezar o rosário com os seus em casa, ele não vai conseguir mais fazer da sua casa um lixão. Ele não vai conseguir mais ter o campo dele dentro da sua casa. É por isso que ele põe 1000 dificuldades, inclusive vergonha, medo, receio de você começar. Mas por amor de Deus, enfrenta. É a salvação da sua casa. Vai ser muito mais difícil depois você ter que enfrentar advogado para fazer o divórcio. É verdade ou não é? Para que ter que enfrentar depois advogado e papelório e gastar dinheiro para se separar? Enquanto era possível gastar o tempo e gastar as energias e perder a vergonha para começar a rezar o rosário juntos. Deixa eu dizer, se você não consegue com os adultos, se você não consegue rezar ainda o terço com a pessoa com quem você se casou, por 1000 motivos, começa com os mais frágeis. Mas Deus vê a pobreza daqueles que são pequeninos. Se tem criança em casa que pode rezar o terço com você, começa a rezar com a criança. Às vezes é só uma criança que reza daquele jeitinho de criança, mas reza o terço com mais alguém na sua casa. Talvez seja um velhinho, uma velhinha, seu pai que talvez mora em sua casa, até seu avô ali perto, mas reza com mais alguém da sua família. Às vezes é a mãe com uma das filhas, a única com quem você consegue rezar o terço. Às vezes o que é bonito é você com um dos seus filhos. Às vezes é apenas o marido e a mulher, e que beleza quando é o marido e a mulher. Os filhos não querem saber de nada, mas pelo menos o marido e a mulher, e que graça é esta, os dois podem rezar o terço. Talvez os dois, já velhinhos, que têm os seus filhos casados e cheios de problemas, é lixão em cada uma dessas famílias, desculpe, é campo de porcos em cada uma dessas casas que eles construíram, onde moram. Talvez sejam lindos apartamentos, mas na verdade é um campo de porcos, e o pai e a mãe têm o coração dolorido por causa desta situação. Talvez os únicos que têm a coragem de rezar o terço pela própria família sejam vocês dois, já envelhecidos, mas rezem. Enquanto você não conseguir rezar com alguém, reze sozinho. Mas reze por amor de Deus, reze por amor da sua família, reze por amor das outras pessoas que não rezam ainda, que não querem rezar ainda o rosário juntos, por amor deles, pela permanência do seu casamento, pela permanência dos seus filhos. Porque deixa eu dizer,
Gente, não é para jogar os pontos fora, não. Porque na verdade é sempre uma desgraça quando marido e mulher se separam, é sempre. É sempre. Até mesmo porque as coisas chegaram a um ponto que eles só podiam se separar. Mas nós nem calculamos todo o mal que já aconteceu entre eles para chegar a este ponto. E todo o mal que ficou na família. Nós não podemos esquecer que a pior família é melhor do que não ter família. É como para passarinho. O pior ninho é melhor do que não ter ninho. Gente, as nossas famílias são os nossos ninhos. São. Até deixa eu dizer, se você pelas suas loucuras acha que não precisa mais de família e joga fora a sua família, aqueles que você gerou, aqueles que você pôs no mundo, e a pessoa por quem você se responsabilizou, casando-se com essa pessoa, precisa de um ninho, e você não tem o direito de destruir esse ninho. Não, nem pelas suas loucuras, nem pelas suas paixões, você tem o direito de destruir o ninho dos seus filhos. Você não tem o direito de destruir o ninho daquela pessoa com quem você acabou se casando. Nossa Senhora, nós agradecemos muito por essa palavra no dia de hoje. Muito obrigado, porque hoje, nesse dia 11 de fevereiro de 1999, os filhos e filhas que estão aqui, casados, e também aqueles que vão se casar e já estão ouvindo esta palavra, começam uma nova trajetória no seu casamento. E por isso nós dizemos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora, eu estou lhe dando a permissão, tenha livre trânsito na minha casa, livre trânsito na minha família, especialmente se estamos mal. Quando as coisas vão mal, mais do que nunca, Nossa Senhora, tenha livre trânsito na minha casa. Pode ir onde a senhora quiser, mexa e remexa, mas traga-nos a solução. Precisamos da sua presença em casa. Nós apenas não conseguimos ver. Apenas não conseguimos ver. Mas eu sei, a senhora está, e a senhora estará cada vez mais presente na minha casa, transitando na minha família. Obrigado por isso. Eu quero ter cada vez mais consciência de que nós não estamos sós. O que acontece lá no Carmelo de Lúcia acontece na minha casa. A senhora está ali. A senhora vai do meu leito para o leito das outras pessoas, para a cama dos meus filhos, para a cama dos meus pais, da cozinha para a copa, para a sala, para os quartos. A senhora vai indo de lugar em lugar, de pessoa para pessoa, para resolver todos os nossos problemas, para solucionar o que nós não somos capazes de solucionar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pega o seu texto agora, estende na direção desta imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Claro, é apenas uma imagem. Você vê que Nossa Senhora de Lourdes tem sempre o terço aqui, nesse braço, e o terço caindo, como está aqui este. Estou colocando o meu terço aqui agora, neste lugar. Deixa eu dizer, no lugar do seu, o que você não pode fazer, eu estou fazendo por você. Estou colocando o meu terço aqui, nesse lugarzinho, no braço direito de Nossa Senhora, pedindo: mãe, faça isso. Pega o nosso terço
E nos puxe pelo terço, Nossa Senhora, nos puxe. Porque realmente muitas vezes nós vamos ficar empacados, nós é que não vamos querer caminhar, nós é que não vamos querer dar o braço a torcer, nós é que vamos emperrar. Nossa Senhora, por favor, puxe-me pelo terço, puxe-nos pelo terço, por esse terço que eu ponho agora no seu braço direito. E por favor, com a outra mão, com o outro braço, o esquerdo, o braço, a mão do coração, toque o meu coração. Saia por aí tocando cada coração. Nós precisamos, nós estamos pedindo. Se você tem uma pessoa especial agora, no seu casamento, na sua família, que precise disso, apresente agora a Nossa Senhora e vai dizendo, você mesmo, necessário. Quem Nossa Senhora tem que pegar, enlaçar e puxar com o terço? Para quem Nossa Senhora tem que chegar lá e tocar com a sua mão esquerda, a mão do coração? Tocar na cabeça porque parece que perdeu o juízo. Tocar no coração porque se fechou. Sobre quem ela tem que colocar a sua mão esquerda? Muito obrigado, Nossa Senhora, porque nós estamos fazendo isso em vão. Eu sinto que há muitas pessoas com ressentimentos e mágoas no coração, que estão fazendo isso mais hesitantes, por causa da dor do coração, por causa do sofrimento, até mesmo por causa da angústia daquilo que você viveu, daquilo que você vive. Mas faça agora corajosamente, e peça a Nossa Senhora que coloque a mão esquerda dela no seu coração dolorido, seu coração ressentido, seu coração magoado. Mesmo se você foi a pessoa que acabou cultivando essa mágoa, era errado, mas você cultivou mágoa, você cultivou ressentimento. Você permitiu que isso se tornasse até mesmo revolta dentro de você. Pede a Nossa Senhora agora que coloque a mão esquerda dela no seu coração, e ela alivie o seu coração, ela tire essa mágoa, esse ressentimento, ela tire essa revolta do seu coração. Peça. E se você sabe que existe revolta de algum filho, de alguma filha, se você sabe que existe coração duro da pessoa com quem você se casou, se o seu coração está duro, peça a Nossa Senhora e vá com a sua mão esquerda a este coração. Vai, Nossa Senhora. Vai, Nossa Senhora. E com a sua mão direita, seu braço direito, com o meu terço, vai resolvendo tudo, vai solucionando tudo. E com a sua mão esquerda, vai tocando os corações. Eu peço isso também, Nossa Senhora, na minha grande casa, que é a Canção Nova. Em cada casa da Canção Nova, a partir da minha, enlaça, Nossa Senhora, envolve a minha casa, cada uma das casas e a nossa grande casa com este terço. E vai a Nossa Senhora, tocando cada coração com a sua mão esquerda. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu faço isso também por você. E até o final da missa, esse terço fica aqui. O seu está aí na sua mão, você vai guardá-lo, mas ele fica aqui. E se você não tem terço ainda, não saia da Canção Nova sem ter o teu. Se você não tem terço, não saia da Canção Nova sem ter o seu. E coloque-o logo nas mãos de Maria, porque ela precisa enlaçar a sua casa e envolver a sua casa com o terço que é seu. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.